Você já se sentou na frente do computador para brincar aqueles 15 minutinhos na dó, ou se não, abriu o Beatport só para conferir as novidades ali, ou foi tocar umas notas ali no violão e quando olhou para o relógio já tinham passado 6, 8, 10 horas, aquele putz, eu tô fudido, porque eu tinha que ter dormido para acordar cedo da manhã, sem perceber, sem perceber, sem cansaço, só criação pura. Isso é o seu superpoder. Se chama imersão profunda, estado de flow, a capacidade de se envolver com um trabalho criativo por horas. É o que permite criar coisas que apenas artistas conseguem criar. Agora me responde: você já passou 3 anos repetindo a mesma estratégia sem resultado? Lançando do mesmo jeito, postando do mesmo jeito, investindo do mesmo jeito? Cada vez com mais intensidade, cada vez com menos resultado. Isso também é o seu superpoder, só que virado contra você. O mesmo mecanismo que te permite criar por 6 horas sem parar é o que te mantém insistindo num sistema que não funciona por 3 anos, sem questionar. A neurociência explica isso. E quando você entender esse fato, nunca mais vai confundir esforço com progresso. Bora! Ato número 1. A bênção. Bloco 1.1. O que é flow? Flow, ou estado de imersão profunda, flow ou estado de imersão profunda. Artistas conhecem muito bem esse estado. É quando o tempo já não importa, a autocrítica desliga e a criação flui sem esforço consciente. Neurologicamente, o que acontece? A Drexel University publicou em 2024 um estudo com neuroimagem de músicos criando em tempo real. O que acharam? Durante o flow criativo, o córtex pré-frontal dorsolateral desliga. Essa é a área do julgamento, da autocrítica, do será que isso daqui é bom o suficiente? Quando ela desliga, o editor interno sai e apenas fica o criador, livre, leve e solto. É por isso que no flow você não se julga, não questiona, não hesita, só cria. E o resultado é frequentemente o melhor trabalho que você produz, porque saiu sem filtro. Bloco 1.2. Por que artistas têm mais? Artistas são mais propensos a estados de imersão profunda do que a média. Não é opinião, é um dado. Um estudo apresentado no ECNP Congress de 2025 mostra que a tendência ao mind wandering, que é a mente divagando, fazendo conexões aleatórias, é significativamente maior em pessoas criativas. E essa mesma tendência é o que alimenta o flow. A mente faz conexões que a lógica linear não faria. É por isso que a sua melhor ideia vem no banho, na madrugada ou no meio ali de um set, no momento onde você está descontraído. Outro dado. Pesquisadores no estudo Current Psychology de 2023 descreveram estados de concentração prolongada que são difíceis de interromper. Difíceis para você interromper. Não é que você escolhe ficar 6 horas no estúdio, é que o seu cérebro entra num modo que resiste à interrupção. Isso é poderoso, mas todo poder é perigoso, tá certo? Depende muito de onde, para onde você está apontando. Bloco 1.3. A bênção em ação. Quando a imersão está apontada para a criação com direção, o resultado é absurdo. O álbum que sai em uma semana de estúdio fechado, o set que você monta num flow de 4 horas e fica perfeito, a track que nasce inteira numa madrugada, o vídeo que você edita sem perceber o tempo. Isso não é disciplina, não é força de vontade, é imersão. É seu foco entrando num modo que a maioria das pessoas não acessa. É um superpoder real, um talento. E se você é artista, e tenho certeza que se você é artista, eu tenho certeza que você se reconhece nisso. Aquelas horas em que tudo desaparece e só existe o trabalho, sem dúvida, sem medo, sem barulho externo. Isso é bênção, é o talento. Agora, vamos para o outro lado dessa história. Ato 2. A maldição. Bloco 2.1. O mecanismo invertido. Agora, imagina o mesmo mecanismo, a mesma capacidade de mergulhar fundo sem questionar, a mesma resistência à interrupção, aplicada a uma estratégia que não funciona. O artista que lança clipe atrás de clipe sem ninguém assistir, que posta todos os dias sem engajamento, que investe em tráfego sem retorno, cada vez com mais intensidade.
cada vez com mais convicção. Se eu fizer mais, se eu fizer melhor, se eu não parar, isso não é disciplina, é perseverança tóxica. É o mesmo flow, mas apontado para o ralo. Pesquisadores da Cape Breton University, Ayers Glasser e McIntyre, publicaram em 2024 um estudo que distingue duas faces do mesmo estado de imersão. Flow-like, produtivo, prazeroso, gera resultados positivos. E perseveration-like, repetitivo, improdutivo, um indivíduo não consegue parar mesmo percebendo que não funciona. Mesmo mecanismo neurológico, duas direções opostas. A diferença? Consciência de que o que você está fazendo está gerando resultado. Bloco 2.2, o Confidence Freeze. E tem mais. Zhang e He publicaram em 2025 um conceito que eu acho brilhante. Confidence Free, o congelamento de confiança. Funciona assim. Você teve um sucesso inicial, um clipe que foi bem, um show que lotou, uma música que bateu 10k de plays. Isso cria no seu cérebro uma evidência de que a estratégia funciona. E a partir dali, seu cérebro congela essa estratégia como a certa. O problema, os próximos cinco clipes não vão bem. Não vão bem. Os próximos 10 shows não lotam. Os próximos singles não passam de 200 plays. Mas o cérebro está congelado na confiança do primeiro sucesso. E insiste, 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 insiste. Isso é confidence freeze. O sucesso de ontem te prendendo na estratégia de ontem. Enquanto o mundo mudou, as plataformas mudaram, o público mudou, mas você não. Porque seu cérebro diz, funcionou antes, vai funcionar de novo. Só que não vai. Bloco 2.3. O cérebro bloqueia alternativas. E o mais assustador de tudo, Nature Human Behavior de 2024. Pesquisadores mostram que o córtex pré-frontal ventromedial, enquanto persegue um objetivo, bloqueia ativamente a percepção de alternativas melhores. Lê de novo, ouve de novo para ficar claro. Seu cérebro impede que você veja outras opções enquanto está focado no objetivo atual. Não é que você ignora alternativas por preguiça, não é que você é burro, é que o mecanismo de foco literalmente filtra as alternativas para fora do campo de percepção, para manter você no que já decidiu. Isso é evolução pura. O cérebro evoluiu para perseguir uma presa até o fim, não para ficar mudando de alvo. Mas na carreira artística, essa herança evolutiva te prende num caminho que não leva a lugar algum. E você nem percebe que existem outros caminhos, porque seu cérebro não te deixa perceber. É por isso que artistas ficam anos repetindo sem questionar. Não é a falta de inteligência, é excesso de foco. Foco sem espelho, foco sem dados, foco sem alguém te dizendo de fora: ei, olha aqui, tem outro caminho. E se você se identifica com traços de TDAH, pesquisas mostram que isso amplifica tanto o lado bom quanto o ruim do que eu estou descrevendo. Mas o que eu falo aqui não é sobre TDAH, é sobre uma capacidade que todo artista tem, imersão, e como ela pode trabalhar a favor ou contra você. Ato número 3. A diferença. Bloco 3.1. O que separa? Então, o que separa o flow produtivo de perseverança tóxica? Uma coisa: feedback externo. Quando você está em imersão, seu sistema interno de avaliação está desligado. O córtex pré-frontal, lembra? Isso é ótimo para criar sem julgamento, mas é péssimo para avaliar se o que está criando está gerando resultado. Quem está em flow não consegue avaliar se está em flow produtivo ou perseverança tóxica, porque o mecanismo interno de avaliação está desligado. É como pedir para alguém que está dormindo te dizer se ele está dormindo. Não funciona. Solução: um espelho externo, algo fora de você que diga: está funcionando ou não está. Isso pode ser dados, métricas que mostram se há progresso real, debriefing, reflexão estruturada após execução e uma comunidade, gente de fora que vê o que você não vê. Sem esses três, você está correndo de olhos fechados.
pode estar correndo para o abismo e nem perceber, porque seu cérebro diz que está tudo bem, mesmo que não esteja. Tá certo? Bloco 3.2. Dados como espelho. Dados são o espelho que o Flow não te dá. Quando você olha para o dashboard e vê minha taxa de retorno caiu 3 meses seguidos, enquanto eu aumentei o volume de lançamentos. O dado te acorda, te diz, mais volume não é melhor. Algo está errado na direção, na minha estratégia, não na intensidade. Sem dado, você acharia que o problema é eu não estou lançando o suficiente. Intensificaria. Mais flow, mais imersão, mais energia no ralo, mais dinheiro que vai embora, mais tempo que não volta. Dado é o interruptor da perseverança tóxica. É o que permite que o flow continue sendo flow produtivo em vez de virar perseverança destrutiva, porque te mostra resultado objetivo no momento em que seu cérebro não consegue ser objetivo. Bloco 3.3. Debriefing como reset. E debriefing é o ritual que garante que você olhe para o dado com frequência. Toda semana. O que eu planejei, o que aconteceu, por que a diferença, o que mudou. Esse ritual força seu córtex pré-frontal a religar, força a avaliação, quebra o flow momentaneamente para verificar se ele está apontando para a direção certa. Sem debriefing, o flow nunca é interrompido, e flow que nunca é interrompido para avaliação se torna perseverança tóxica por definição, porque não há como saber se está sendo produtivo sem parar para olhar. Se você está sendo produtivo, né, sem parar para olhar. Mas Lucas, se eu parar, perco o flow. Sim, por 1 ou 2 horas por semana, para garantir que as outras 20, 30, 40 horas de flow da semana estão apontadas para o lugar certo. 1 ou 2 horas de verificação para 20 ou mais horas de produção direcionada. Essa é a troca. Ato 4. Redirecionar. Bloco 4.1. Não pare de mergulhar. Eu não estou falando para você parar de mergulhar, para você parar de ir fundo. Isso é o seu superpoder. É uma das coisas mais preciosas que você tem como artista. É um talento. Sem imersão profunda, não existe arte de verdade. Não existe música que toca de forma autêntica. O que eu estou te pedindo é, antes de mergulhar, escolha onde. E depois de mergulhar, verifique o que funcionou. Antes, direção, posicionamento, pipeline, calendário, saber onde o flow onde o flow vai antes de ligar ele. Depois, debriefing, dados, avaliação, ajuste, verificar se o flow gerou resultado ou só consumiu energia. Imersão mais direção mais verificação é igual a construção exponencial. Imersão sem direção e sem verificação é um loop sofisticado. A diferença entre os dois é o que separa o artista que constrói do artista que fica no lugar. E ambos estão se esforçando da mesma forma. Ambos estão mergulhando fundo. Só que um sabe onde e verifica depois. O outro não. Bloco 4.2. Foda-se aplicado. E quando a imersão te puxar para algo que não é prioridade, uma collab que não faz sentido, um projeto paralelo que dispersa, uma plataforma nova que distrai, lembre-se: foco, domínio, sistema, escala e horizonte. Liga o foda-se para o que não é prioridade. O seu flow é precioso demais para gastar em qualquer coisa. Direcione ele para o que importa, para o que está no pipeline, porque os dados mostram que está funcionando. Seu superpoder não precisa de cura, ele precisa de direção. E direção é posicionamento claro, sabe quem é e para quem fala, um pipeline definido, sabe o que produzir, calendário, sabe quando produzir, um dashboard, sabe se está funcionando e um debriefing, sabe quando ajustar. Isso é o que o método traz. Ele não desliga o seu superpoder, ele aponta ele. E quando a imersão profunda encontra a direção precisa, o resultado é inevitável. A palavra rico, em sua etimologia, significa dar direção ao esforço. Ou seja, esforço direcionado gera produtividade, que gera valor, riqueza. O contraponto, pobreza, em sua etimologia, não é falta de recurso, é aquilo que não é produtivo.
Aquilo que não produz resultado, não gera valor. Fechando. Resumo. Você tem uma capacidade que a maioria das pessoas não tem. Mergulhar fundo por horas sem perceber. Isso é o que cria artes incríveis, mas é também o que te mantém preso num loop por anos, sem questionar. A bênção e a maldição são o mesmo mecanismo. A diferença? Um tem espelho, tem direção, tem alguém mostrando que o seu cérebro em flow não consegue ver. Se não tem, o flow vira uma prisão. Se tem, o flow vira o motor. Seu superpoder não é o problema. A ausência de direção é direção para o seu mergulho. Dê direção para o seu mergulho e vê o que acontece. Amanhã eu vou te mostrar como um sucesso atingido pode estar funcionando exatamente como essa prisão que eu descrevi. Confident Freeze aplicado. Vai estar no card, vai estar na playlist. Me diz nos comentários em qual área da sua carreira hoje a sua imersão constrói e em qual dela ela te prende.